Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos um diretor-geral que atuou 24 anos no SBT. Comandou realities como Ídolos 2, Qual é o Seu Talento e Cante Se Puder. Além de novelas como Chiquititas, Poliana Moça e, mais recentemente, A Caverna Encantada. Ele também foi diretor de comerciais e vídeo institucionais por 8 anos, já ganhou 2 vezes o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Melhor Novela, é criador da plataforma digital TVzinho e jurado do Emmy. Com vocês, Rica Montanelli. Oi, tudo bem? E aí, Rafa, tudo certo? Tudo, tô muito feliz que você tá aqui, seja bem-vindo, tá? E eu queria começar desde o começo, assim, da sua trajetória. Então, eu sei que você é formado em Publicidade e Propaganda na FAAP. Por que você escolheu essa formação? Como que foi essa trajetória desde o início? Olha, eu escolhi, eu não tinha muita dúvida quando eu fazia o colegial na época. Eu gostava muito de criação, eu gostava muito de câmera também. Eu tinha uma câmera do meu pai, eu gravava os eventos que eles faziam em casa. E adorava criar comercial, sabe? Uma coisa que hoje as pessoas acho que dão um pouco valor, mas como criança eu imitava, cantava os jingles, essas coisas. Então eu não tinha muita dúvida do que eu queria. Só que no primeiro ano da faculdade, já queria trabalhar e eu fui procurar estágio numa agência, não consegui, eu consegui numa produtora. Tinham me indicado para ser operador de TP, que é teleprompter, que é aquele texto que o apresentador lê, né? Você leu na sua ficha, mas é como se estivesse ali. E aí eu cheguei durante a semana na produtora, na época batia na porta ainda, eu falei, me indicaram para tal. Ele falou assim, não, o que eu tenho aqui é uma vaga para limpar o estúdio, de sábado e domingo. Daí eu falei assim, eu topo, porque eu queria ver como era, tava louco para trabalhar, e eu acabei entrando na produtora e fiquei lá por muito tempo. Eu entrei, acho que limpando o estúdio, já saí como diretor de comerciais. Então, assim, também eu cresci meio rápido, acho que muito por causa disso, por conta da entrega, de querer muito, de conhecer um pouco de tudo, porque da limpeza eu fui para almoxarifado, daí eu fui lidar com câmera, com microfone, aí fui para copiagem, daí fui para edição, e a edição dá uma boa visão do todo, assim, da produção e da direção também. Então eu fui, e a produtora foi crescendo, então eu fui tendo oportunidades e por aí foi. Daí eu não quis mais voltar para a publicidade, mas é uma área que eu me interesso muito e tenho muita facilidade também quando é lançamento de algum produto, é algo que eu fico fascinado assim também com essa área. Que legal! Eu até ia perguntar, assim, porque como que você cresceu tão rápido, mas acho que é exatamente isso que você falou. Talvez dessa sua curiosidade, essa sua ambição também foi o que te ajudou a ir crescendo lá dentro. Exatamente. Acho que a ambição, a vontade de saber, eu sempre tive uma alma muito curiosa, assim, de você tá me perguntando, eu também adoraria estar te entrevistando. A gente tem curiosidade sobre a vida das pessoas, assim. E eu queria saber um pouco de tudo dentro da produtora, e acho que valorizaram isso também, né? Assim, alguém que faz um pouco de tudo, edita, grava, sabe um pouco de tudo, e é algo que eu trago até hoje, assim, até na escola que eu tenho, que eu ensino as pessoas, que eu valorizo muito isso. As pessoas conhecerem um pouco do entorno, mesmo os atores, né? Quanto mais eles conhecem do câmera e das pessoas todas que estão por trás do audiovisual, melhores atores eles vão ser, né? Então eu acho que é um pouco isso, conta um pouco da minha história também. E você nunca pensou em ir pra frente das câmeras também? Ou você se apaixonou pelos bastidores? Não, nunca pensei. Assim, eu sempre fui muito tímido. De garoto, assim, eu era tímido. Eu até tenho um filho de 10 anos e ele é bem tímido, assim como eu me vejo muito nele. Né? E até a gente é louco isso, porque a gente não quer que o nosso filho sofra como a gente sofreu pela timidez. Mas depois eu fui me soltando e acho que a única vez que eu fui para frente das câmeras foi mesmo fazer curso de atuação, que eu fiz porque para ser um bom diretor em ficção, acho que você tem que conhecer, se colocar um pouco no lugar do ator. Sim. Então eu fiz alguns cursos para entender quais eram as dificuldades e tudo. Não sou bom ator, tá bom? Então assim, não me cobrem isso.
Tem até um professor meu que me procurou outro dia me oferecer um papel. Daí eu falei assim, não, amigo, não, acho que não é a minha. Você não vai gostar do resultado. Mas é importante a gente se colocar no lugar do outro para se aprimorar, né, no seu ofício. Então, é algo que eu busquei. E agora a gente também acaba virando um pouco ator, porque a gente tem que comunicar o que faz, e sempre em coletiva de imprensa, ou mesmo no Instagram, a gente comunica o que Exato. faz. Então, assim, todo mundo, acho que agora ficou um pouco mais fácil também. Já perdi a timidez, então, né? Então a gente tem que Mas falar. o teatro ajuda muito nisso também. Eu fiz alguns cursos de atriz também, mas nada assim profissional. Mas justamente porque isso ajuda na hora de comunicar, na hora de você se expressar. Mesmo que talvez você não siga esse caminho, traz muitas habilidades que você leva para a vida, né? Super, e acho que eu recomendo desde criança mesmo, né? A coisa da sociabilidade, Sim. de você saber falar com a câmera. A câmera, geralmente, ela é um pouco opressora, ela não é uma pessoa, né? Melhor, eu me sinto muito mais à vontade olhando para você do que olhando para a Sim. câmera. Mas a gente perder o medo da câmera é algo que é um gatilho. Depois que você perde, você enfrenta, você ganha muitos pontos, né? Você começa a se comunicar muito melhor. E você começou na TVN Comunicação, né? Então essa trajetória toda foi aí e depois você foi pro SBT. Como que foi essa transição? Então, eu fiz, como eu disse, eu entrei lá, aprendi muito do começo, de baixo mesmo, fui para produção, virei assistente de direção, daí virei diretor. A produtora, na época, pegou um projeto muito grande da Fundação Roberto Marinho, que era o Telecurso 2000, que ia para Globo. Então, tinha muitas teleaulas e a gente tinha aula de tudo. Então, você acaba aprendendo, mergulhando no conceito mesmo. E esse é um projeto que me alavancou muito, e eu também fiz muita coisa para o Bradesco, à época, que era o cliente da produtora. Então, vídeo institucional, treinamento, comerciais e outros clientes também que apareciam ali. E aí eu me senti num lugar assim que eu queria crescer mais, ter mais visibilidade como diretor. E aí, naquela época, eu estava assistindo um reality na TV, acho que foi o primeiro reality, que era a Casa dos Artistas. Aí eu olhei aquilo e eu falei assim, eu quero trabalhar aí. Eu juro que eu tive esse negócio, porque eu achei mega interessante aquilo, que é o Big Brother hoje, né? Que perseverou tanto tempo na Globo. Acho que é o único país que tem tanto tempo de um reality show de confinamento fazendo sucesso e vendendo bem comercialmente. E aí eu me apaixonei por aquele formato na época que era muito inovador. Aí fui atrás dos meus contatos ali, de ver quem que estava lá dentro. Tinha um amigo que trabalhava lá como diretor, ele me indicou. E eu entrei como montador. Era uma edição artística. Eu montava o que acontecia durante o dia na casa. Eu tinha que transformar 12 horas em 1 hora, sabe? Compilar tudo com highlights, tudo que aconteceu de melhor naquele período. E foi uma coisa muito interessante trabalhar com um time novo, num lugar novo, tendo esse poder de concisão, né? Me desafiando nesse lugar, montando clipe com música. Então foi um aprendizado muito grande para mim. E foi uma época que eu ainda fazia pós-graduação na GV, porque eu queria montar a minha produtora. Então eu trabalhava na produtora de manhã, ia para pós, depois ia para o SBT. Eu praticamente não dormia. Então foi um período que eu me dediquei muito ao trabalho. E ainda quando você sai de uma coisa de reality show cheio de monitores na sua frente, assim, você não desliga. Então eu chegava em casa, acabava o meu período, era 6 da manhã, e aí eu ia nadar, porque era uma coisa que me acalmava para eu poder dormir. Daí Meu Deus! eu fazia isso, das 7 às 8 eu nadava, daí das 8h30 até meio-dia era a hora que eu dormia. Eram 4 horas por dia, assim. Nossa, Porque à era uma tarde eu ia pra rotina produtora. bem doida. Maluca. E eu acho que é legal até a gente falar sobre isso, e dando um passinho atrás, porque acho que talvez as pessoas não saibam o que é o escopo, né? Então, qual que é o papel de um diretor geral dentro de uma novela, dentro de um reality, assim? Tá, vamos lá. Agora a gente tá, na verdade, não tá indo pra trás, tá indo pra frente. Porque quando eu entrei no SBT, eu ainda não era diretor. Mas daí, da Casa dos Artistas, eu fiz outros realities ali. O Grande Perdedor, tava no início de Super Nani. Daí fiz a implantação do Ídolos, que foi um enorme sucesso. E eu assumi a direção geral do Ídolos 2.
E aí, eu acabei herdando uma equipe muito grande, que já sabia o que fazer, mas foi meu primeiro grande desafio como diretor-geral. E, na verdade, o diretor, tanto na linha de show, em reality ou em novela, tem uma coisa em comum, que é de ser o grande maestro, né, de tudo. Mas, na verdade, você tem que dar autonomia para as pessoas trabalharem, porque geralmente a sua equipe... Eu peguei uma equipe muito capacitada, todo mundo fazia muito bem o seu trabalho. E aí, é você dar liberdade, motivar as pessoas, é muito saber lidar com as pessoas, além de ter o conhecimento de dialogar e para tirar o melhor de cada um, é você conhecer um pouco a área de cada um, para você equilibrar tudo. Principalmente na dramaturgia, em ficção, é algo que é muito comum, é que todo mundo quer mostrar o seu melhor. Então, o figurino quer fazer o melhor figurino do mundo. A direção de arte quer que os cenários estejam perfeitamente decorados. A fotografia quer que a luz chame a atenção. E você tá lá como diretor-geral para falar assim, não, tá demais, tira isso daqui... Não, você tá com muito brilho, vamos colocar uma roupa mais neutra, porque eu quero que... Tem que prevalecer a história. E não é o figurino, não é esse detalhe do copo sobre a mesa que tá chamando muita atenção, não é esse foco, raio de luz entrando. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma que tudo fique harmônico para que a história prevaleça. E também não é a direção que tem que prevalecer. Sim. É a história, porque afinal de contas a gente tá lá para ver a história acontecer. Exato. E vocês recebem o roteiro, né? Pelo que eu entendo, né? Tem o roteirista, vocês recebem o roteiro. Vocês também têm liberdade para alterar alguma coisa ou não? Sim, isso vai muito, geralmente, de uma conversa que o diretor tem com o autor. Geralmente, os autores que eu trabalhei dão essa liberdade, porque sabem que, às vezes, uma palavra fica um pouco dura na boca, principalmente de criança. Eu trabalhei muito com criança, então criança... E pensa, sempre um autor ou um colaborador que tem mais idade escrevendo para uma criança. Sim. Então, acho que é natural que se dê liberdade para a criança usar o vocabulário que ela está acostumada. Mas mesmo alguns atores gostam de mudar texto. Às vezes... sem necessidade. Então, o diretor tem que estar lá e falar assim, não, vamos ficar no texto? Também é hora de você podar um pouco. Então, faz parte também você ser o chato da história, né? Não tem sentido mudar. Aliás, afinal, a gente está contando a história, né? E às vezes, não, mas o contexto é esse. Eu falei assim, então, se o contexto é esse, dessa forma que está escrito, todo mundo aprovou. Então, vamos seguir nela. Então, às vezes, tem gente que quer mudar demais, a gente volta pro prumo, né? Esse balanço, né, que vocês fazem. E o diretor, ele também faz parte do casting ou não? Faz. Geralmente, quando você tem uma novela ou uma série ou um filme para fazer, a primeira coisa que você tem é o roteiro, né? Uma versão do script, no caso da novela, que daí passa por várias versões e finalmente é aprovada. E nesse processo de você ter o primeiro episódio pronto, lendo, você já começa a visualizar quais são os atores que dariam forma para esses personagens, né? Então, você começa... cada um vai ter uma visão. Se você lê, eu vou ler, eles vão ler, cada um, o seu público, cada um vai fazer, mas eu imagino que esse personagem é aquilo um pouco de transformar a palavra numa imagem e um ator num personagem. Então, a gente vai pensando quem é que emprestaria melhor o corpo e a alma para esse personagem. E aí eu tenho, lógico, as pesquisas que eu faço, mas a gente tem sempre uma equipe de casting, né, que são especializados nisso, para fazerem todos os testes. Então, a gente começa num processo muito longo, que está aberto para todo mundo. E aí, à medida que começa a fechar, daí tem a primeira fase é aberta, depois chama-se os melhores para fazerem os testes presenciais.
Aí, porque os primeiros são self-tape, que eles mandam mesmo. Depois, os presenciais são aqueles que já foram selecionados. Daí, o callback são aqueles que foram que mandaram melhor nos testes presenciais. Aí, na etapa final, eu gosto muito de entrar, porque aí é a hora que é para decidir mesmo. Então, Sim. geralmente, quando tem 5 para uma vaga, assim, eu já começo a observar mais e entender. Eu já avancei um pouco mais na leitura dos capítulos, então eu já entendo quem é que tem mais afeição daquele personagem. E aí eu faço, logicamente, as minhas escolhas. E muitas vezes o autor faz as dele, a direção da empresa também faz, né? O produtor executivo. E aí nasce, a escolha final é através de um diálogo, de um consenso, assim. Sim. Mas muitas vezes eu escolhi, assim, porque eu já sabia que, nossa, essa pessoa... É só convidar, porque eu sei que ela vai dar conta Que do eu acho que personagem. é o que você falou, né? O diretor é muito essa função de trazer para a realidade, né? Transformar as palavras em imagem, que foi o que você falou. Mas pensando nisso, assim, qual que é o maior desafio quando você tem que transformar um roteiro, as palavras, em vida real, em cenas? Assim, uma coisa que eu insisto muito para quem não conhece o mundo da ficção, e eu que venho da não ficção e passei para ficção, é que a ficção não opera nessa realidade. Então a gente tem que construir essa outra realidade para daí contar a história. Então o maior desafio é esse, eu acho, de você construir de uma forma harmônica e crível, que todo mundo acredite depois assistindo, né, as coisas de casa. Então, muita coisa se dá... eu falo, o espectador... A gente, quando vai assistir uma série que a gente gosta... não sei se você assiste com aquele olhar técnico, tentando ver defeito. Eu muitas vezes faço isso. Mas quando eu paro de ver defeito, é que de fato eu tô gostando daquilo. E eu tenho uma tese que é que a gente gosta geralmente porque tá harmônico, porque o figurino tá equilibrado com a direção de arte, com o ator, com a fotografia e tal. Então, aquilo começa a te envolver de uma forma... Você não sabe explicar o porquê você tá gostando, mas... Principalmente porque tá bem escrito, né? A base é essa. Mas a produção em si, quando não tem nada que tá chamando muito atenção, você fala assim, gostei, me pegou. Porque senão você vai falar assim... Nossa, achei a fotografia maravilhosa. Você já pegou nisso? Sim, assim, sim. Nossa, aquele ator é fantástico. Então, se aquele ator é fantástico, então tem alguma coisa que te chamou mais atenção do que o resto. Com certeza. Não, tem vários casos, né? Que você fala, tô assistindo só pelo ator, tô assistindo só por não sei o quê. Então você fica, então você não fez a imersão, né? Então na verdade, eu acho que a direção, no geral, não cumpriu o seu papel, que era equilibrar todas as forças. Mas lógico que às vezes você tem obras-primas e que você vai ressaltar tudo, né? Sim. Tá tudo maravilhoso. Então, esse ator, aquele ator, eu gostei de tudo. Então, aí você fica só elogiando o trabalho. Mas acho que para quem tem um olhar de fora, é muito difícil de você achar isso. Por exemplo, eu comecei a perceber porque eu fui visitar um estúdio, enfim, numa viagem que eu fiz em Los Angeles, que aí eu tive a oportunidade de visitar e eu fiquei assim, meu Deus, tipo, muita coisa é falsa, sabe? Essa casa não existe, tipo, cenário. Aí quando você começa a ter esse olhar, você começa a procurar, realmente. Eu comecei a procurar, assim, nos filmes, na série, eu falei, será que é assim mesmo? Mas tem muitos que você realmente imerge, ainda mais se você nunca teve essa experiência, né, de ver como é feito, acho que a imersão é intuitiva, né? Não, muito. Muito legal. E Rica, também tem alguma técnica que te ajuda quando você vai fazer essa transformação do roteiro para a cena, assim? Tem técnicas, porque da onde vem essa criatividade, né? Eu sei que por mais que você tenha o roteiro nas suas mãos, você precisa ter a sua criatividade, o seu lúdico, né? Tem técnicas que você usa para isso? Muito. Eu acho que para você ser um bom diretor, você tem que conhecer, como eu disse, um pouco de cada área, conhecer bem elenco, conhecer fotografia, conhecer direção de arte, figurino, fazer uma boa composição visual. Eu acho que você tem que ter um enquadramento bom, uma noção fotográfica boa. E
E é aquele poder de concisão também, de você, às vezes, olhar para uma história e entender que ela tem um bom ritmo. Lá, você lendo no papel, você entender que não tem o que a gente chama de barriga. Que assim, não, essa cena ficou chata. Então, você poder cortar ou voltar com o autor e falar assim, olha, essa cena tá muito longa. Será que a gente pode melhorar de alguma forma? E aí, pro roteiro ficar bem equilibrado, para quando você for gravar, de fato, aquilo fazer mais sentido. E você não ter o trabalho na edição também, depois na montagem, que já tá tudo pronto, de ficar cortando e daí não dar liga, às vezes, no corte. Sim. Então, eu acho que tem que ter esse preparo anterior, já na pré-produção, de você conseguir, lendo o roteiro, você conseguir visualizar tudo pronto, montado. Então, eu tenho bastante isso. Eu imagino que a maior parte dos diretores também tem. Então, quando você está lendo, você já está formando o filme na sua cabeça. Com plano, contraplano, Sim. quando que você vai usar o plano geral, quando você vai usar um detalhe só no copo com a água. Então, assim, que tipo de tom você vai usar, né? Que paleta de cor você vai usar. Um verde, porque o verde, o logo é um fundo vermelho com branco. Por quê? Para esse personagem cabe. Então, assim, você tem que ter tudo isso de alguma forma meio que intuitivo dentro de você. Para você, acho que saber contar a história, realçando aquilo que é mais importante na história e em cada cena. Porque eu sempre faço isso. A minha técnica que eu uso é muito quando eu pego um roteiro para gravar, que é a ordem do dia, o que eu vou gravar naquele dia. Geralmente em novela, por exemplo, você pega mais de 20 cenas num dia para gravar, em 6 horas, que é muito pouco tempo. Então, eu falo que a gente tem que tirar da frente muita cena, porque o relógio está correndo e a gente precisa entregar. Como a gente exibe um capítulo por dia, a gente tem que gravar um capítulo por dia. Então, a gente precisa ter essa produtividade. Então, você tem que ser muito assertivo na forma como você aborda a cena. Então, nesse caso, o que eu costumo fazer, quando eu já fiz a primeira leitura, na segunda leitura, eu marco mais ou menos como eu quero a movimentação dos atores, a ênfase vai ser aonde, mas uma coisa que me ajuda muito é eu resumir a cena em uma palavra. Porque eu sei exatamente sobre o que é aquela cena, quando eu me pegar no meio das 20, eu falo assim, essa cena é sobre isso, e isso aqui é o mais importante nela. Então, é uma forma que eu tenho para me organizar. Isso com volume. Quando você vai gravar pouco volume, quando você tem 5 cenas só para gravar, e é um luxo para quem trabalha com novela acontecer isso, mas é mais em série mesmo que você grava um volume menor, aí você tem mais tempo de trabalhar a cena com planos diferentes. Então, você faz um mapa melhor, assim, de onde vai posicionar as câmeras, que lente vai usar e assim por diante. E você falou dessa questão de várias cenas, né? E até você relatou no começo a sua rotina, como que era. A rotina de um diretor, ou, por exemplo, quando estão gravando essas cenas, tem um horário fixo? Não, a gente vai a gente começa, tem um horário de começo, mas não tem um horário de término. Geralmente tem, porque é uma classe organizada. Eu digo, todas as funções dentro de uma produção, você tem um turno, né? Geralmente é de 8 horas. No cinema, ou você pode, às vezes vai para 12 horas, às vezes uma diária, mas é 5 por 2, né? São 5 dias de trabalho e 2 de folga. Em novela, dentro da emissora, a gente trabalhava sempre de segunda a sábado, em 2 frentes. E a gente trabalhava com crianças também, adolescentes, mas a gente ponderava sempre o horário delas, nós não gravávamos todos os dias, mas também tinha um limite, a gente gravava das 2 até as 8 no máximo, 7h30, assim. Então dava umas 5 horas e meia e tinha uma parada rigorosa para o lanche. Então, assim, a gente respeitava muito a criança, porque a criança estudava de manhã, a gente tinha todo um preparo para trabalhar com criança, que é diferente do adulto. Adulto a gente gravava muito mais, porque está mais preparado, não tem a escola de manhã. Então, a gente tinha toda uma equipe especializada em lidar com as crianças. Mas
como o nosso horário era curto, a gente tinha que ser mais assertivo ainda com elas. E o começo é um pouco mais difícil, até a criança pegar o ritmo da gravação e entender E como... organizar várias crianças, né? Isso era até uma pergunta que eu ia fazer, porque você fez muitas produções infanto-juvenis, né? Muitos sucessos, então Chiquititas, enfim. Mas qual foi o maior desafio lidar com as crianças, né? Eu acho... O meu maior desafio... Eu nunca vou esquecer desse momento que é emblemático um pouco. Ele conta um pouco de todos. O começo da novela é algo muito traumático para a direção e para o diretor-geral e até para a própria equipe. Porque é quando você vai começar a gravar, já teve uma preparação prévia deles como atores, com o coach, mas o momento que eles entram no estúdio e que tá o quartinho ali dos personagens todo montado. Eu nunca vou esquecer de Carinha de Anjo, por exemplo, que foi também um grande sucesso que a gente fez. As meninas, quando entraram no quarto, que eram os beliches ali, cada um com um bichinho de pelúcia de cada uma, com as coisinhas e tal, assim. E elas tinham de 5 a 9 anos. Elas olharam aquilo e virou a Disney, assim, sabe? E começavam a brincar, e guerra de travesseiro, e pular em cima da cama e tal. E aí... eu falei assim, gente, eu não vou terminar essa novela, não vou nem começar, não, né? Quando vai parar isso? Aí eu falei, não, respira, calma, uma hora vai acabar essa empolgação toda. E de fato foi a melhor coisa que eu fiz, eu deixei acabar, porque daí criança é isso, né? 15 minutos uma coisa, Sim. daí tem que mudar o estímulo. Então, daí agora eu falei, vamos brincar de fazer a cena agora? Daí a gente começou a brincar e tal, daí até que elas pegaram um jeito. E aí foi. E geralmente, assim, o início é muito isso, é muita euforia, até todo mundo entrar no trilho. E depois vai, assim, depois todo mundo já entendeu o que é o personagem, o que é a rotina da gravação, e a coisa flui. Você também é conhecido por essas gravações que você fez, essas produções que marcaram gerações, né? Então, por exemplo, Chiquititas anos, são gerações, né? Quando você olha para trás, quais são os aprendizados que você teve pensando nessas gravações? Olha, foram muitos. Chiquititas foi uma escola para mim, de aprender também o que o sucesso faz, a responsabilidade que a gente tem de quando você atinge o maior número de pessoas e tá falando com criança, né? De criança para criança, de você também se colocar um pouco nesse olhar da criança, de você despertar a criança dentro de você, para você ser leve com tudo que você faz, para você tirar o melhor deles. Então, e o trabalho em equipe, que é maravilhoso, eu aprendi demais, assim, nesse circuito todo, e também acho que eu pude emprestar um pouco da minha linguagem. Quando em Chiquititas eu fiz, por exemplo, todos os clipes musicais, e eu vinha de realities musicais, e eu gostava dessa coisa do ritmo também, do videoclipe. E o videoclipe é uma coisa que ficou muito presente, porque era uma novela muito musical, as crianças gostavam de música, das coreografias. Então, até hoje eu fui rever outro dia alguns clipes que fizeram muito sucesso, e a gente tinha pouco tempo para fazer, mas fez de forma muito honesta, assim, Sim. Também. E ficou isso, né? Atravessou gerações. E o público, não vejo a hora também, assim, o público daqui a pouco já vai ter um remake de novo de Chiquititas, por que não, né? Ou terceira geração, né? Sim. Então vamos ver. Essas coisas são cíclicas e as pessoas, como acabou indo pro streaming e elas têm acesso até hoje, então você marcou, como você disse, várias gerações que viram a primeira versão que foi na Argentina, depois viram essa versão que a gente fez no SBT e depois já acompanharam na Netflix. Então é um produto que ficou, eu falo que nem chiclete de orelha, que né, quando a música é um hit, então vai pegando, daí você vê. Outro dia eu tava num avião e eu vi 3 pessoas em lugares diferentes
assistindo crianças, né? Assistindo Carinha de Anjo. Ah. E revendo. Eu falei assim, quando eu fiquei tão feliz, eu falei assim, Sim. nossa, como o pessoal gosta, né, dessa novela, assim, como marcou. E você já imaginava que algumas iam ser esse estouro ou não? Na hora você não imagina? Ou você imagina que todas vão ser? Não, a gente sente um gostinho quando tá gravando, porque a gente geralmente começa a gravar a novela 3 meses antes da exibição. No mínimo 3 meses. Porque como você trabalha com criança, pode ser que alguma fique doente ou aconteceu, quebra o braço brincando e tal, daí você fica um tempo sem gravar. Então, a gente tem que ter uma segurança de adiantar alguns capítulos. Então, quando a gente está fazendo no estúdio, gravando, a gente já tem uma temperatura, assim, isso aqui vai dar certo. Isso aqui tá muito bom, tá muito bem escrito. Sim. Vai ser sucesso com o público. Então, quando a gente junta, faz a composição das turminhas, assim, a gente tinha esse cheiro do sucesso. Ai, que legal. E, Rica, você ficou 24 anos no SBT, né? Você nunca pensou em trocar de emissora? Não, tentaram já, assim, mas eu sempre gostei muito do ambiente do SBT, sempre tive muita liberdade lá dentro, mas também sempre tive ambições e projetos pessoais que eu queria fazer, que não necessariamente são nesse universo infanto-juvenil. Então agora eu tenho projetos em paralelo que agora eu retomei, estou querendo lançar. Então, quero empreender também, tenho a minha escola, acho que a gente vai falar sobre isso. Então, assim, é uma empresa que eu tenho muito carinho, aprendi muito, também deixei muito a minha marca. Mas é isso, agora é me lançar no mercado, que é um mercado maravilhoso e para a gente explorar outras possibilidades. Com certeza. E além dessas direções que você fez, você também criou a plataforma digital, a TVzinho, né? Ah, Lá sim. dentro, que foi super inovador. Isso é muito curioso. Da onde veio essa ideia? Porque a TVzinho, o que acontecia com as novelas do SBT é que elas têm um ciclo. Tem o começo, aí você chega na maturidade, como qualquer produto, chega num pico, e depois, quando ela sai do ar, ela vai caindo. Isso no digital, no ambiente digital, de acessos, pessoas que assistiam. Então, eu lembro muito de Poliana Moça, por exemplo, que a gente lançava no YouTube e cada capítulo chegava muitas vezes a 2 milhões de acessos em 24 horas. Nossa. Cada capítulo, porque as pessoas perdiam a hora que era exibida ou queriam rever, então acessavam. Então tinha essa demanda muito grande para assistir. Mas daí, quando a novela parava de ser exibida, caía a demanda, logicamente. Então eu falei assim, por que não a gente criar um ambiente só, que a gente coloque todas as novelas e as pessoas acessam ali, né, o seu conteúdo de preferência, e a gente vai escalar isso como é um mesmo ambiente, a gente vai continuar com todo mundo inscrito. Né? E tá aí, a TVzinha hoje tem mais de 7 milhões de inscritos. Ela nasceu justamente quando a pandemia começou e eu tinha o elenco de Poliana Moça sob contrato, a gente não sabia quando ia voltar a gravar. Aí eu falei assim, ninguém vai ficar parado, vai todo mundo gravar de casa. Então começaram a gravar com os próprios celulares, os conteúdos de casa, porque a gente tem uma televisão em casa com o nosso celular. E começaram a gravar, alguns são mais criativos, outros menos. Então eu estimulava, falava assim, vamos falar sobre de que forma a gente pode lidar bem com a pandemia. Então era o Diário da Quarentena, era um quadro. Sim. Todo mundo fez o seu. Aí eu fiz uma coisa muito legal, que era um react do teste que eles fizeram para entrar na novela anterior, legal. que era As Aventuras de Poliana. Então chamava Mamãe Passei. Então assim, eles olhando o teste e reagindo ao teste. Então isso acabou dando um resultado de engajamento muito alto. Da gente falou assim, gente, vamos continuar produzindo conteúdo com os influencers, que são os atores, e vamos fazer eles alavancarem as novelas, os views das novelas. Então a gente continuou fazendo isso até agora e continua, e a TVzinho segue o seu curso muito bem. Foi uma jogada muito boa de abraçar os dois mundos, né? Sim. Então, E é uma coisa muito legal também que o público... Eu fiz uma pesquisa recente
E o público cresceu com a TVzinha. Porque na nossa última novela, que era mais focada, Caverna Encantada, que era focada num público de 10 anos ali, até 12, não tinha o mesmo resultado da anterior. Então a gente percebeu que o público da TVzinha é a geração Z. É por isso até que chamou Zin. E aí a gente tem o público mais kids, porque é um conteúdo safe, né? Assim, seguro para os pais falarem assim, não, pode assistir à vontade, que aqui você tá tranquilo. Porque a gente tem, eu, por exemplo, tenho muita preocupação com o que os meus filhos assistem, Com né? certeza. Eu sou bem controlador, assim, inclusive. Não Só deixa o o que YouTube. o papai faz, pode dizer. E eles reclamam e tal. Mas é uma preocupação que a gente tem que ter de fato. Sim, porque não. a gente é o que a gente come. Outro dia tive essa conversa com o Theo, com o meu mais velho. Eu falei assim, a gente é o que a gente come na nossa saúde. Então a gente tem que tomar conta do que a gente está comendo. Assim como a gente tem que tomar conta do conteúdo que a gente assiste. Põe pra dentro, Põe né? pra dentro, é a mesma coisa. Sim, né? não, concordo muito. E, Rica, pensando na sua trajetória, quais que foram os maiores desafios que você enfrentou no set de gravação? Maiores desafios no set? Eu acho que sempre os maiores desafios são os grandes eventos. Quando a gente tem casamento, quando a gente tem algum evento grande que reúne todo o elenco. E daí toda a equipe, toda a produção. Então aquilo tudo tem que funcionar de uma maneira muito milimétrica. E principalmente quando é uma externa. Porque numa externa você tem o fator do sol, que vai cair, vai ficar noite. Então, o deslocamento da equipe de luz e etc. Da montagem que tem que ser perfeita. E pode chover, faz frio. E aí, mas a cena se passa no verão. Sim. Então, toda aquela coisa. Então, a gente, como diretor, numa externa, você é sempre resolvedor de problema. Porque assim, fulano chegou atrasado, assim, como é que você faz? Vamos começar só do outro lado, depois põe... Então você tá sempre correndo atrás do relógio e tentando fazer aquilo que você imaginou quando leu a cena pela primeira vez, ser o mais fiel possível àquela sua vontade. Sim. Mas poucas vezes dá. Então acontece isso. Às vezes o gerador queima. Eu ia perguntar se já aconteceu de, tipo, algo dar completamente errado, assim, Nossa, ao vivo ou na gravação. Nessa série, por exemplo, E Agora? Quem vai ficar com a mamãe, que tá disponível no YouTube, eu tava gravando o que era a última cena da série, num lugar que eu gosto muito, que é um sítio, que eu escolhi a locação. Eu falei assim, não, eu quero fazer essa última cena nesse lugar, porque é muito poético, e tinha um balanço, tinha toda uma árvore que é um jatobá de 250 anos, assim, lindo, assim, era um piquenique da família reunida e tal. E a gente tinha marcado para começar às 10 e tinha luz até às 5, 5h30. Aí amanheceu chovendo. E aí todo o elenco, o gerador, toda a equipe indo pro set, chovendo. Aí chegaram lá e falaram assim, Rica, não dá pra nem começar a montar. Daí eu falei assim, tudo bem. E eu tinha uma intuição, alguma coisa que me dizia assim, não, a gente vai melhorar esse tempo, a gente vai conseguir fazer. Aí, nada, não melhorava. Daí eu saí de casa, porque nesse horário, pra chegar pra hora do almoço. Daí todo mundo se encontrou na hora do almoço, era meio-dia e meio. Aí eu cheguei lá, peguei chuva a estrada inteira. Aí, quando eu sentei pra comer, começou a abrir o tempo. Falei assim, falei que a gente ia conseguir, Aí tem sempre aqueles pessimistas, assim, não vai dar, já tem que pensar na outra data. E aí não tem outra data pra fazer, você tem que terminar. E aí, a gente, quando sai do almoço, começa a chegar lá, e quem vai se apertar no final sou eu, porque eu tinha das 10 às 5, e daí no final o diretor tem que pagar essa conta, né? No final tem que apressar todo mundo. Por exemplo, só vou ter das 2 às 5. Aí chegou lá, a gente chegando no sítio, começa a chover de novo. Meu Deus! Aí eu falei, bom, agora já era. Daí eu falei assim, sabe o que a gente vai fazer? Vamos passar o piquenique que tá na externa, embaixo da árvore, pra dentro da sede da casa, da fazenda. Porque pelo menos a gente ganha uma cena, o interior é legal também, tem uma mesa que conta um pouco da história, a decoração também, vamos nessa. A gente tava começando a montar, parou de chover de novo. Eu falei assim, volta tudo pra fora. Aí eu tive
das 3h30 às 5h30, eram 3 cenas bem longas, assim, bem complicadas, mas a gente conseguiu fazer, porque às 3h30 até às 4 horas abriu um sol maravilhoso e eu celebrei com a equipe. Eu falei assim, olha, gente, isso que aconteceu é muito mágico, é porque realmente a gente tá numa sintonia muito legal e a gente merece terminar esse trabalho da melhor forma possível. E é isso que você falou, né? De ter esse jogo de cintura, de ser um maestro, de equilibrar tudo, pensar na solução. Exatamente. E de estar leve, eu acho. Também de ser otimista, muitas vezes. E às vezes também não dá. E fala assim, não dá para lutar contra a natureza. Você tem que entender que é a natureza que manda. Então, se choveu e tem que cancelar, cancelou. Exato. Não tem o que fazer. E trabalhar com televisão também tem muita pressão, né? Tem essa questão do timing, do ego, né? Às vezes de quem tá ali junto. E como que você lida com isso? Eu estendo essa pergunta principalmente, como que você lida em relação a críticas? Porque o seu trabalho, o Brasil todo tá assistindo e comentando. Como que você lida com isso? Eu gosto muito de como quando a crítica é bem feita, é construtiva. É lógico que tem os haters que estão lá para odiar somente, não vão agregar nada. Mas também fazem a gente crescer, a gente tem que ouvir, faz parte do jogo. Mas tem muitas críticas que são muito, muito boas, assim, muito, muito construtivas. Eu acho também, uma coisa que é bem importante, é que você não pode, até a imprensa especializada em televisão vai muito por esse caminho, que é avaliar somente o número frio, o resultado. O resultado está muito além do esperado. Mas, peraí, você assistiu? Sim. Porque assim, a maior parte nem assistiu para falar sobre o produto. Tá falando sobre o número, que é um número frio. E tá comparando geralmente com uma outra época, onde as pessoas não tinham tanto estímulo, tanta oferta de produto na palma da mão, que é o celular. Exato. Então as pessoas, por exemplo, nas novelas do SBT, ficaram com um registro da audiência de Carrossel, de Chiquititas, que são novelas que deram 15 pontos. Assim, mas cadê os 15 pontos? Cadê os 15 pontos? Assim, a Globo dava 40 pontos, hoje dá 20. Sim. Então, assim, é assim que a gente é cobrado por isso. E eu acho que tudo bem a gente ter essa cobrança, porque a gente faz o nosso melhor e entrega sempre no limite que a gente tem do tempo, com a qualidade que a gente imaginou. Mas muitas vezes a crítica, ela vem de um lugar que é o conforto do lar e não sabe o que a gente passou para chegar nesse resultado, não conhece o processo. Então, ela às vezes é meio cruel, né? E a gente tem que saber entender isso e crescer com elas, porque é isso, faz parte. E em termos de opinião do público, isso impacta de algum jeito no resultado, por exemplo, de uma novela? Então, vocês têm a novela lá programada, o jeito que o público está comentando sobre isso, já chegou a influenciar o final? Muito. Porque hoje é muito mundo digital, a gente tem um comentário na hora. Né? Antes, lembra que tinham pesquisas... você não é nem desse tempo, mas fazer pesquisa sobre a novela para ver se estava indo no caminho certo. Às vezes, antes da novela ir pro ar, a Globo ainda faz muito isso, você reúne as pessoas numa sala e pergunta qualitativamente e quantitativamente também o que achou de cada núcleo e tal, para fazer um teste real mesmo, com uma amostra que representa o público, para saber se a coisa vai bem ou não. E depois, se começa a cair de audiência, também fazem uma nova pesquisa para entender o porquê. Sim. Agora, hoje, você percebe isso nas próprias críticas que você recebe. Enquanto a novela está no ar, as pessoas estão comentando ou estão engajando, ou tá lá no Trending Topics, ou não, tá todo mundo detonando aquela cena ou aquele personagem, ou não tá acreditando. Então, você consegue medir isso muito facilmente.
Nossa, que legal. Não sabia que realmente impactava. Eu achava, mas eu não tinha certeza, assim. E aí você acaba... E o próprio autor, a autora, os colaboradores acabam consumindo isso, porque tem interesse no próprio produto que estão fazendo. Então acabam ouvindo e pescando. E às vezes o público também é coautor da obra, porque acaba dando ideias. Sim. Porque assim, mas eu quero fulano com fulano. E começa a shippar o casal que você nem imaginou. Depois assim, então eu vou tentar fazer alguma coisa por aí. Então aí eles vão nesse caminho. Então é lógico que hoje os produtos nascem assim muito da opinião do espectador, né, do consumidor, do fã, de certa forma. Além de você ser diretor, você também fundou uma escola de audiovisual, a B-Arte, para jovens. De onde veio essa ideia? Porque eu sempre lidei no dia a dia com muitas crianças e muitos jovens que eu percebi que chegavam, às vezes, no estúdio um pouco despreparados. Até com a falta de visão do que é uma obra audiovisual, do coletivo, de que tudo se faz em parceria com um grupo muito grande de pessoas. Então eu senti que eu tinha uma missão um pouco de passar isso para as pessoas, que é formar um artista do futuro, assim, que é uma pessoa mais preocupada com o outro. E não somente comigo. Porque hoje você vê muita gente querendo ser famoso. Sim. Eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber, quero ganhar muito dinheiro, tal, assim, mas calma, vamos lá. Você precisa se preparar para isso. Você precisa entender que para você chegar lá, você vai precisar do outro, você vai ter que respeitar o outro, e ele é tão importante quanto você nesse processo. Então é algo que a gente tem como um fundamento, assim. Então além desse, a outra coisa que eu gosto muito de falar é que, como a gente tem hoje o celular, que é uma arma muito poderosa para a gente criar, gravar e distribuir um conteúdo, eu falo muito que eu quero formar artistas realizadores. E não só aqueles que ficam esperando o telefone tocar para serem chamados para trabalhos. Não, eu quero que eles criem os roteiros e gravem, ou que sejam influenciadores, ou que sejam como você, que foi lá e falou assim, não, eu quero fazer o meu podcast e eu vou fazer. Então eu vou comprar equipamento, eu vou juntar um time e vou falar a minha mensagem. Então eu acho que isso é muito importante hoje, as pessoas empreenderem com aquilo que elas gostam, irem atrás. Sim. A gente é aquilo, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tem que suar mesmo. Então, eu acho que é um lugar onde a gente criou uma comunidade assim, muito forte, que tem esse sentido. O meu curso chama Luz, Câmera, Ação, e a gente cria junto uma história, eles produzem, atuam e eu dirijo, né? E no final do ano a gente exibe numa sala, às vezes de cinema, ou mesmo na sala da B-Arte, para todos os convidados, e todo mundo se sente muito proprietário, realizador daquilo. E é um aprendizado, uma jornada de aprendizado. E agora a gente está ampliando também para adultos. Então, já tem cursos para adultos. Então, a gente está crescendo e eu estou investindo nisso. Isso é muito legal, porque o ambiente é transformador, né? Isso, porque você precisa começar, não adianta, você pode ter vontade, mas você precisa começar. Por isso também o podcast, que é mostrar como a pessoa começou. Claro. Então, você criar esse ambiente para desde jovens e agora para adultos também que querem entrar nesse ramo, é muito legal isso. Então, parabéns. Porque nunca é tarde pra gente recomeçar algo, então... Bom, aqui eu mostro, né? Essa é a ideia, exato. Exatamente. E pensando assim, em tendências do audiovisual, o que você vê pela frente? Eu tenho sentido cada vez mais uma demanda por conteúdos mais curtos. Eu acho que o público se cansou um pouco de novelas muito longas, até de séries com muitas temporadas. Então, acho que as minisséries estão fazendo mais sucesso. Agora, no Emmy ganhou Adolescência, por exemplo, que foi uma minissérie de 4 episódios, com plano sequência, que também tem uma inovação. Eu acho que tem essa busca também por revisitar modelos diferentes. Achar uma temática nova é muito difícil, né? Em meio a tudo isso que a gente tem disponível de conteúdo.
mas eu acho que é junção do antigo com o novo, linguagens diferentes. Eu acho que ousadia ainda está fazendo muita diferença hoje nos conteúdos que engajam. Então eu acho que são conteúdos mais curtos, sobretudo minisséries, ou mesmo se for novelas mais curtas, de 40 episódios, ou 2 temporadas de 45, algo em torno disso. Acho que, claro, a Globo vai continuar investindo nas suas novelas que têm lá os seus 6 meses de ciclo, 180 capítulos. Mas eu acho que o público mais jovem, sobretudo, que é formador de opinião, está indo muito para esses microdramas, que são as novelas verticais. Então, há uma tendência, pelo menos no momento, desses conteúdos mais short, né? Mais curtos e mais rápidos, que você vê num intervalo de uma aula, ou no metrô, ou sabe? Entre uma reunião e outra, e aquilo te pega, porque tem aqueles ganchos bons também. Isso já é uma tendência que está acontecendo já, começou na China, né? E tomou o mundo também. Eu acho que é também porque a atenção tá muito dispersa, né? Eu acho que antigamente era a televisão. A família toda sentava, uma TV é isso. Hoje, tipo, a gente tem o computador, o celular, a TV. Aí dentro do celular tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok. Então, acho que se não for rápido, as pessoas passam pro próximo. Tem tanta opção, Perfeito, né? é isso. É a mobilidade. A televisão era um membro da família, né? Todo mundo que é o membro mais importante. Todo mundo se reunia em torno dela para ouvir os conselhos, para ouvir as coisas. Hoje, cada um tem a sua televisão, que é o seu celular. Então, cada um consome o que quer, a hora que quer. Então, é aquilo. Acabou o prime time, né? Que é o horário nobre, para ir para o my time, né? Eu quero o meu tempo e eu quero ver o que eu quero no meu tempo. Exato. E qual conselho você daria para um jovem que sonha em entrar na televisão, que sonha em seguir uma carreira na televisão? Na frente ou por trás das câmeras? Os dois. Os dois? Se você puder. Eu acho que é muito aquilo de perseverar, de insistir. A gente vê, às vezes, atores tendo a primeira oportunidade depois de velhos, não velhos, de mais idade. Então, é uma carreira muito difícil, a atuação. Você tem que... talvez é mais difícil do que a medicina, do que o direito. Você tem que estudar muito. E quando você conquistar algo, continuar estudando, porque daí você vai ser desafiado em outro lugar para fazer outro personagem. Então, é algo que você tem que perseverar muito. É muita vontade, muito brilho nos olhos. E levantar a cada não, que é muito difícil, é muito frustrante, né? A gente receber 99 nãos para cada sim, mas essa é a métrica que eu falo. Mas se a sua for menor, parabéns, porque você está conseguindo emplacar um trabalho atrás do outro, isso é muito bom, mas é uma fase, né? Não dura para sempre, a gente tem que sempre estar estudando por conta disso, para se manter... sempre ligado no que vai surgir, né? E ampliar o repertório. E acho que também para os profissionais, para quem busca direção, produção, ou mesmo a parte técnica, também estar muito ligado no que está acontecendo no mercado, com o equipamento, qual é a tendência, o que as pessoas estão consumindo, né? E estar em atividade, que é isso que a gente fala um pouco na Bearte. É você criar e você produzir o seu conteúdo e tentar tentar falar com o seu público. Sem se julgar, às vezes, sabe? Porque às vezes a gente tem esse diabinho que fica de plantão aqui. Ai, não, isso não tá bom, né? Assim, a gente tem que ousar um pouco mais, eu acho, de enfrentar e tentar se colocar. Porque é só assim que a gente vai criar oportunidade. Eu acho que isso é um dos principais desafios, né? Que até por isso que eu fiz aquela pergunta de como você lida com as críticas, porque às vezes até para gravar, pegar o celular, gravar, as pessoas já travam. Imagine um trabalho que você sabe que vai ser exposto para o Brasil todo e todo mundo vai estar comentando, né? Como que você faz para você ignorar aquela vozinha e, tipo, focar no muito difícil. Isso, como o ator, ele tem que... É um exercício diário.
para você achar o caminho, o flow do seu personagem, para você parar de ouvir o juizinho de plantão ali, parar com a autossabotagem. Eu acho que isso também é algo muito valioso para a gente falar para todo mundo que está começando, porque a gente nunca se acha bom o suficiente para começar ou para recomeçar algo. Eu acho que a primeira coisa é muito um trabalho muito também introspectivo, pessoal, de você chegar e falar, me livra dessa autossabotagem, né? Me livra desse pensamento que fala que eu não sou bom o suficiente. Exato. Porque você tem o seu valor e você tem que tentar, né? E eu acho que você pode chegar à conclusão de que você deve fazer outra coisa, mas depois de ter tentado, né? Exatamente. E até a sua própria trajetória que você trouxe aqui, né? Que você falou, comecei limpando o chão e cheguei a diretor. Isso foi porque você não desistiu, porque você sabia que você podia chegar lá e você foi insistindo até você chegar. Foi né? exatamente Foi buscando os caminhos para você chegar lá. E mostrando respeito e interesse nas pessoas e no ofício das pessoas. Eu acho que é algo muito valioso. Sempre as pessoas têm algo para oferecer para gente como experiência, né? A gente sempre vai tirar algo valioso de uma conversa, né? E eu acho que uma coisa importante também é que, principalmente para ator, eu falo muito isso para os meus alunos. Às vezes a gente passa na rua por pessoas super interessantes e a gente ignora, é como se elas fossem invisíveis. Mesmo o porteiro do nosso prédio, o zelador, ou uma pessoa que a gente não... De repente essa pessoa tem uma história maravilhosa e a gente nunca deu nenhum bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. Então, eu acho que a gente tem tanto para aprender com o ser humano e com as histórias desse povo, que tem tanta história para ser contada ainda, né? Que eu acho que é um desperdício a gente ignorar as pessoas, sabe? Eu também acho. Bom, 1 hora fica até pouco, né, para tudo de história que a gente consegue trazer, mas eu concordo super com o que você falou. E pra gente finalizar, a gente tem o ping-pong, que são 5 perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Um sonho. Um sonho... ser premiado num Emmy ou num Oscar, assim, com algo muito relevante que chegue para muitas pessoas. Você foi jurado, inclusive, do Emmy, né? Eu fui jurado do Emmy legal. na categoria semifinal algumas vezes, alguns anos seguidos, e é uma experiência muito valiosa, assim, trocar com outras pessoas do mercado, entender os conceitos, e é uma premiação muito séria, assim. Então, eu gostaria muito de estar lá um dia sendo indicado, né? Com certeza. Com algo que eu possa ter criado ou dirigido. Um arrependimento. Arrependimento... não me vem nada, assim. Eu gosto de me jogar nas coisas e entregar sempre algo a mais do que foi pedido. Isso é outra coisa que eu daria como um conselho para todo mundo, assim. Eu não sei se eu errei. Muita gente acha, não, mas não foi isso que eu pedi. Daí eu falei assim, não, mas eu te entreguei o que você pediu e algo a mais. Mas eu aprendi isso logo cedo, que a gente tem que surpreender as pessoas. Então, eu acho que talvez seja isso que também me colocou no lugar que eu cheguei. Com certeza. Uma inspiração. Uma inspiração... tenho tantas inspirações, mas... vamos ficar com Ayrton Senna. Boa. Sempre foi um ídolo para mim no esporte. Erro mais comum dentro de um set de gravação. Erro mais comum. Eu acho que é justamente você não olhar no seu entorno e não perceber que audiovisual é um substantivo coletivo, que você só vai chegar num resultado se todo mundo entregar o seu melhor. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. E você tem que dividir tudo que você construiu com a sua equipe.
Uma produção que te marcou. Uma produção que me marcou, das que eu tenha dirigido, eu vou ficar com com 2 trabalhos, os mais recentes. Vamos falar do Refollow, que é uma série digital que eu tive uma ideia de fazer algo multiplataforma, que é uma história que ela tem o seu capítulo no YouTube, mas tem algo complementar no Instagram e tem algo no TikTok também. Então, é uma história que, se você curtiu, você vai consumindo em todas as redes. E uma minissérie adulta recente também, que está disponível no YouTube, que é E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe, que é uma série que fala sobre demência. A Dona Maria sofre um acidente doméstico, é diagnosticada com demência, e os filhos têm que cuidar dela, mas os filhos têm as suas vidas. Então é um tema que fala sobre aquele momento que a gente vira pais dos nossos pais, de alguma forma, que vai chegar para todo mundo. Então é algo muito sensível, muito bacana, a forma como a gente construiu em tempo recorde também. A gente gravou em 1 mês e montou em 1 mês, então é algo que tem que ser olhado com carinho, mas foi uma dedicação muito grande da equipe, do elenco, então é algo que fica guardado com muito carinho no meu coração. Ai, que demais! Super obrigada por Obrigado você. ter compartilhado tudo com a gente. Foi muito bom, inspirador, enfim, e vários conselhos sobre a sua trajetória, sobre o que é ser um diretor, sobre esse mundo da televisão. Então, com certeza, vai agregar todo mundo que está ouvindo, e eu amei ter você aqui como convidado. Eu adorei também. Então, muito sucesso. Adorei o conceito das origens e espero ter contribuído também com o seu público, e vamos continuar em contato para a gente crescer juntos, né? Com certeza. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.